Olá a todos e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtual de Money Report. Nós estamos aqui hoje para debater o seguinte: como entender os novos tempos de reinvenção contínua? É uma questão, de fato, muito curiosa. Nós temos uma pandemia que mudou tudo, mas essa mudança ela não é estática. Ela é uma mudança que se transforma de acordo com ciclos de problemas sanitários, de invenção de vacina, de criação de remédios e também da evolução que os consumidores vão sofrer ao longo dos próximos meses e talvez dos próximos anos. Para falar sobre essa reinvenção contínua, nós chamamos hoje aqui três pessoas que têm habilidades complementares e que falam de mercados que são diferentes entre si. Estou falando do Carlos Arlen, que é o CEO da General Motors para a América Latina, do Hugo Rodrigues, que é o CEO da W Macan, e também de Mark Essley, que é sócio da consultoria IT Learning. Cada um vai falar a respeito de como a pandemia os impactou nos seus setores e também como é que eles têm observado as mudanças ocorridas dentro das suas empresas e dos seus mercados e também como eles estão se preparando para essa transformação contínua que surgirá daqui para frente. Antes de começar esse debate, porém, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, que são a Adobe, representada pelo seu CEO Federico Grosso, o grupo Comolatti, representada pelo seu fundador e CEO Sérgio Comolatti, a Fricom, representada pelo seu CEO Jean-Marc Schiffer, a FS, representada pelo seu CEO Alberto Leite, e o grupo J. Chebli, representado pelo seu CEO Leonardo Chebli. Eu também agradeço, evidentemente, a Atmo Digital pela cessão dessa plataforma e, tudo isso posto, gostaria de abrir os nossos debates pelos nossos panelistas. Cada um vai ter 10 minutos para falar e depois nós teremos um ciclo de perguntas e respostas. Você que está nos assistindo pela plataforma da Atmo, pode aqui embaixo do vídeo ver que existe um campo para colocar o seu nome e a sua pergunta. Eu peço para que as pessoas coloquem o seu nome ao final das perguntas, porque muitas vezes um e-mail ele vem com siglas ou com nomes ininteligíveis e é impossível. Além disso, eu peço desculpas antecipadamente, porque é virtualmente impossível a gente conseguir atender a todas as perguntas que vêm pela plataforma, e por isso eu geralmente misturo 2 ou 3 perguntas de uma só e tento agradar todos. Bom, nós vamos começar então pela ordem alfabética. Carlos Zarlenga. Vamos falar de como essa pandemia mexeu com o mercado que já estava em mutação, que era o de automóveis, e qual é a sua visão dessa reinvenção contínua daqui para frente? Vamos lá. Luísio, muito obrigado pelo convite. Bom estar com vocês aqui, Mark, Hugo, grandes amigos. Olha, eu falaria da pandemia em 4 partes, se você quer. O começo foi uma coisa muito rápida, que pegou todo mundo desprevenido. Tá? Estou falando aí por março. Eu acho que nós fomos em home office na GM dia 18 de março, dia 23 paramos as fábricas. Então a velocidade de parada foi enorme. Então eu diria que tem 4 etapas. Essa primeira etapa, que aconteceu em março, foi a parada da planta e basicamente o foco da segurança das pessoas, que continua até hoje, né? Mas o grande foco foi isso. O segundo ponto, que apareceu muito rápido, foi o enorme problema de caixa que tinha em indústria, porque as vendas caíram 95%. Então, quando você perde 95% da tua receita, não tem posição de caixa que funcione. Você não está preparado para não ter mais receita. Aliás, eu me lembro quando eu peguei meu CFO, no primeiro dia das crises, e disse, olha, vamos fazer a conta, assumindo que a gente não vende um carro nos próximos 5 meses,
E ele me olhou, né, sem acreditar a pergunta. Mas eu disse, vamos fazer a conta, porque provavelmente isso vai acontecer, viu? Então, o segundo ponto foi como trabalhar o problema de caixa, que não era só da GM, mas era da indústria toda. Tá? E além, nós até que temos acesso ao mercado para nos financiarem, mas tem outros na cadeia de fornecedores que não é tão assim, que não é tão fácil para ele conseguir financiamento. Aí vem a terceira etapa, a etapa do recomeço. Como você volta com segurança às fábricas. A nossa fábrica de São Caetano começou a produção no dia 18 de maio, com todos os protocolos de segurança que nós temos desenvolvido globalmente, que estão sendo usados na China, na Coreia, nos Estados Unidos, e a gente está começando a fabricar desde 18 de março até agora. Essa retomada. E depois vem a retomada da normalidade, que você voltar com investimentos, tá? Voltar com o desenvolvimento da indústria e voltar olhando para o futuro. E eu te diria que a gente está na etapa 3 agora, de começando a fabricar de novo, mas com muito foco na etapa 4, que é o que vem após. E aí que é a parte difícil. Primeiro, a nossa indústria vai sair da crise com o dobro de dívida que tinha antes de entrar na crise. A indústria tinha um patamar de 45 a 50 bilhões de reais de dívida, vai sair com 100 ou mais. Tá? Segundo, os investimentos, porque uma vez que você consiga fazer caixa, vai ser para pagar dívida primeiro. Né? Então, os investimentos não vão ser o que foi planejado antes do Covid. Você vai ver produtos esticando-se no mercado, você vai ver uma enorme mudança, tudo que tem que ver com o marco regulatório, que estava forçando a gente a investir para trocar negócio de emissão, segurança, etc., porque simplesmente não tem como investir, porque a dívida se duplicou. E o terceiro ponto que você tem é que eu não sei se toda a indústria vai conseguir sair na outra ponta. Você vai ter muitos que não vão estar. E o problema não é montadora, se você quiser. Claro que uma montadora que não esteja mais seria um problema, porque atinge a cadeia de suprimento. Mas o maior problema são os fornecedores. E eu acho que os fornecedores não vão todos sair do outro lado. Então, o que vem agora é uma grande reconstrução de uma estrutura industrial que emprega no Brasil mais de 1,5 milhão de pessoas, né, e que faz uma enorme parte do PIB industrial do Brasil. E o último ponto, só para não me esticar muito, mas tudo que tem que ver com exportações vai ser muito atingido no Brasil. Está vendo que os principais mercados de exportação para a gente têm sido atingidos violentamente pelo coronavírus. E não é simples trocar de mercado destino. Tá? Nós temos um enorme problema de ineficiência no Brasil, uma carga tributária absolutamente asfixiante, e não temos vendo reformas nenhuma nesse sentido até agora. E nem aceleração das reformas nesse sentido. Você sabe, 50% do preço de um carro no Brasil é imposto, né, que basicamente é 4 vezes a pressão fora, os Estados Unidos, o México. Assim é muito difícil competir. Então, eu te diria que a indústria está à frente de uma tormenta perfeita, né? E vamos ter que surfar isso para frente. Está no mudo. Acho que você está no mudo, Aloysio. Estou sim. Agora eu desliguei aqui. Eu queria só dizer uma coisa, Carlos. Em todos esses meses que a gente está fazendo as nossas lives, os debates virtuais, foi o depoimento mais curto de todos. Geralmente eu tenho que falar para o pessoal parar de falar, mas você foi extremamente sucinto. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente aproveitar os 10 minutos completos que você tem. Eu lembro que num evento que nós fizemos, você disse que os carros elétricos eles estavam chegando com tudo e que em breve a GM não iria mais produzir motores a combustão. Esse tipo de situação, então, foi interrompida por conta desse desinvestimento que você referiu? Olha, nós, globalmente, temos protegido alguns investimentos. Temos parado muitos investimentos, mas temos protegido alguns. A maioria dos investimentos que a gente protegeu, quer dizer, não paramos nem de trabalhar com a mesma velocidade que tínhamos antes,
são eletrificação e autônomos, carros autônomos, né? Essas duas importantes partes do negócio não pararam, estão indo ainda mais rápido. Eu diria que isso não é necessariamente verdade para toda a indústria, mas a gente continuou e decidiu que esse ia ser um foco. Principalmente tecnologia de baterias e principalmente aceleração para levar num deployment comercial, né, do carro autônomo. Então, eu diria que essas duas partes não pararam e eu continuo acreditando que, eu já falei, né, que eu acho que o último motor 100% novo de combustão interna já foi desenvolvido. Não vai ter outros no futuro. Agora, se a pergunta é quando vão chegar no Brasil, eu te digo o seguinte, eu acho que no Brasil a gente vai continuar vendo lançamento de carros elétricos, principalmente importados. Você sabe que mesmo na pandemia, tá, eu não consigo importar suficiente Chevrolet Volt para vender. Todo mundo que sabe dele que é um e não tenho volume, né? Não tenho nem disponibilidade. Aliás, eu tenho aqui em casa e eu tenho um vizinho que quis comprar o meu Volt. Realmente o pessoal tá bem empolgado. Agora, fabricar carro elétrico no Brasil, eu acho que isso não estava ainda no plano, nesse ciclo de investimento, quase é o dia da indústria, e agora provavelmente é uma coisa para voltar a falar a partir do ano que vem, né? Porque ainda a configuração de investimento para elétrico é uma coisa que ia ser nova e no momento que estamos, eu acho que isso vai demorar mais. Mas eu diria que se esse é o pior problema que temos com a indústria, seria ótimo. Mas temos sérios problemas com a indústria, né? E outro ponto é o emprego. O que vai acontecer com o emprego na nossa indústria uma vez que voltamos a produzir em volume e vamos para 2021. Está vendo que o plano, a expectativa antes da pandemia era que 2021 só Brasil ia ser uma indústria de 3,5 milhões de unidades, tá? América do Sul iam ser mais ou menos 5,5 milhões. Agora, eu acho que em 2021, se o Brasil chegar a 2 milhões, é muito. Se esse ano chegar a 1,8, eu acho que é muito. E o resto da América do Sul não vai ser 1 milhão. Então, você está voltando a volumes que são de 25 anos atrás. Então, o que vai acontecer? Não sei. E, aliás, com a falta de financiamento e a falta de solução conjunta que teve entre o governo e a indústria, isso vai ser mais impactado ainda na retomada, porque o emprego vai ser uma coisa chave. Então, eu diria que a eletrificação é um ponto importante, mas agora, para a América do Sul, não globalmente, mas para a América do Sul, o foco vai estar para o outro lado, eu acho. Quer dizer, a gente tem uma situação na qual a tecnologia ela continua sendo desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, um cenário que nos joga de volta ao passado, não só pela questão, talvez, de mercado em si, né, consumidor, mas também até por conta dessa questão de que uma solução de hoje vai se perpetuar por mais tempo do que o normal. Isso me lembrou o caso de uma concorrente sua, Ford, que utilizou o mesmo motor criado pela Willys, no caso, para motorizar o Renault Dauphine, o Gordini. Esse motor CHT ele foi usado depois no Corcel, depois no Corcel 2 e depois no Ford Escort. Quer dizer, um motor que deveria durar, talvez, uma configuração que deveria durar de 5 a 10 anos, acabou durando de 25 a 30 anos. Talvez não chegue a tanto. Não vamos voar para 70, São Luís. Não estou falando disso. Olha, a gente acaba de lançar um SUV agora que tem Wi-Fi, o carro mais conectado do Brasil, tem um motor de 3 cilindros turbo de alumínio, tá? Que tem o melhor consumo da história desses motores. Tem o Onix que faz 21 km por litro, tá? E a modernização que vem aí é tão violenta que isso não volta para trás. Agora, vão ser os ciclos de investimento um pouco diferentes, vão se lançar menos carros? Sim, nessa crise financeira, sem dúvida.
Mas o Brasil, hoje, a indústria latino-americana, está num patamar de tecnologia que, sinceramente, nunca foi visto até agora. Você pode dizer exatamente o mesmo que nos países desenvolvidos? Não, ainda estamos chegando aí, mas você não pode descontar os bilhões e bilhões e bilhões de dólares que a gente tem investido nos últimos poucos anos nessa indústria, né? Então, acho que não vai ter mais um problema da competidor que você nombrou, que eu não vou nombrar, mas eu acho que isso não vai ser assim no futuro. Espero que sim, né? A gente tem. Eu só dei um exemplo, digamos, um pouco radical, mas eu tenho certeza que hoje também a mentalidade é diferente no sentido de tentar encontrar novas tecnologias, não necessariamente através de investimentos muito grandes, mas também através da transformação que se obtém pela produtividade em si, né? Vamos continuar então pela ordem alfabética e falar um pouco com o Hugo Rodrigues, que está se queixando bastante dessa pandemia do isolamento social, já que ele não pode comprar o shampoo que ele tanto gosta dos Estados Unidos. Olá, Hugo. Não é verdade. O contexto, esse é o problema, a gente não pode tirar do contexto. Então vamos lá, 10 minutos então, para a gente falar sobre esses impactos da pandemia na comunicação e também, principalmente, como é que você vê daqui para frente essa reinvenção contínua do teu mercado durante e após a situação que a gente está vendo agora? Bom, boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Mark, que eu tive o prazer de conhecer num projeto vencedor, graças a Deus. E boa tarde a meu amigo, e eu tenho a honra de ter como cliente Carlos Alenga, e a todos vocês aí que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui, então muito obrigado aí pelo espaço. Eu queria começar falando uma coisa que eu gostei da ordem alfabética, porque dentro da W Macan, a gente sempre diz que o cliente vem em primeiro lugar. E até na ordem alfabética a gente pensou nisso. O Carlos veio antes da agência, entendeu? Então isso já mostra um pouco do conceito que independe de pandemia e de reinvenção. Peguei alguns pontos aqui do que o Carlos falou, Luizio, e eu queria trazer primeiro a visão macro e depois levar para um mercado específico que eu tenho felicidade de trabalhar há 22 anos, que é o mercado automobilístico para a GM. Do jeito macro, eu sinto, e eu queria colocar isso sempre dentro do contexto, mas eu sinto uma lentidão da maioria das pessoas, dos 7,5 bilhões, a entenderem que a velocidade do mundo mudou muito. Mas ela não mudou muito por causa dessa tragédia da pandemia. Ela veio sendo acelerada nos últimos 20 anos. Eu tenho certeza que o que vai acontecer nos próximos 3 anos não aconteceu nos últimos 30. E eu tenho mais certeza que vocês já escutaram essa frase antes, e mesmo assim a gente continua teimando em ter o poder do todo. Isso é que trava o crescimento do mundo. Essa pandemia, pela brutalidade que ela chegou, pela inconsistência dos discursos científicos e até dos discursos governamentais de países tidos como superinteligentes, caso de Alemanha e Inglaterra, ela poderia ter unido o mundo na humildade e na vulnerabilidade. E não é isso que a gente tem visto. E aí, se é difícil para o mundo, imagina o que é para a gente tentar entender o que vai passar pela cabeça de cada ser humano, de cada consumidor de uma determinada marca. Então, eu volto ao principal. Será que é um mundo que está se transformando muito rápido? Será que essa tragédia da pandemia, que é uma tragédia, que está nos dando a chance de nos prepararmos melhor, aceitarmos a nossa vulnerabilidade? Será que o problema está lá fora ou o problema está dentro de nós mesmos? A gente não consegue aceitar a mudança. É do ser humano isso. Tem uma frase que é atrelada a Darwin, não tenho certeza se é dele, que é nem os mais fortes, nem os mais inteligentes, mas os que mais rápido se adaptam. Tem uma frase do Jim Collins, que é um coach global famoso, que ele diz: erre rápido, aprenda rápido, constarte rápido. Teve a explosão do bug
milênio, no ano 2000, que quebrou várias empresas. Tivemos uma mudança brutal em 2008 no mundo. Temos uma recessão no Brasil que não acabou desde 2014, porque faz mais de 23 trimestres que a gente não consegue superar o PIB anterior a essa data. Então, a gente estava melhorando, mas a gente não consegue superar. E ainda assim, vem uma pandemia que começa a dizimar uma parte da população, que nos coloca super em risco, e ainda assim a gente quer o mundo do nosso jeito. Então, eu fico preocupado, porque quando a gente vê como publicitário ou como marca a nossa vulnerabilidade, a nossa obrigação de aprender a cada momento, a cada dia, eu acho que a gente poderia achar saídas mais rápidas, mesmo errando. E aí eu vou ser um pouco cabotivo aqui, mas eu vou dar um exemplo. A digitalização da área de vendas da Chevrolet, ela é absurdamente avançada. E aí vocês que estão nos ouvindo devem estar pensando, poxa, mas o cara está sendo cabotivo, mas o cara está falando dele mesmo. Não é verdade, gente. Nós é que estamos desconectados com o povo brasileiro. A Chevrolet é a marca mais vendida do Brasil há 56 meses. E eu duvido que a maioria da nossa audiência tenha um Chevrolet. Então, veja que loucura. Uma vez eu perguntei, qual é o sorvete da Kibon mais vendido? Eu nunca trabalhei para a Kibon. E todo mundo respondeu, Chicabon. O Chicabon é o 11º sorvete mais vendido da Kibon. 11º. E aí o que você percebe? Uma desconexão entre realidade e percepção. Então, quando a gente fala de ressignificação, de reinvenção, está demorando para acontecer. Se você ligar a Netflix e for ver o filme Pandemia, que tem o Bill Gates, era muito, apontava muito para um perigo de uma grande pandemia. É terrível para a humanidade, é terrível para os negócios. Eu estou na parte, só para vocês entenderem, no discurso do Carlos, ele falou o dobro da dívida do mercado inteiro automobilístico, né? Ele falou que, obviamente, não teria investimento, porque o investimento é para pagar a dívida, e no terceiro capítulo ele falou do fornecedor, que sou eu. Eu entrei no terceiro capítulo. Imagine que eu atendo Chevrolet, que eu atendo Latam, que eu atendo, vou dar um outro exemplo aqui de um mercado super atingido, o próprio mercado de beleza, da L'Oréal. Então, você imagina o seguinte, eu estou preocupado, mas eu estou tentando entender que você vai precisar criar um novo jeito de se comunicar com o seu consumidor. Tem muita gente, não diria se aproveitando, mas vendendo e está em abraçar esse momento. A pergunta que eu faço é, será que daqui a um ano, nós, consumidores, que somos todos consumidores, vamos lembrar das marcas que desembolsaram juntas quase 5 bilhões para ajudar as pessoas? Nós vamos nos lembrar que, enquanto a fábrica da Chevrolet estava fechada, os engenheiros voltaram para restaurar respirador? Então, isso tudo, nem publicitário, nem profeta, nem cientista sabe dizer. E é aí que está a nossa vulnerabilidade. É aí que eu acho que a gente poderia trabalhar juntos, entendendo que isso é definitivo. Entendendo que a gente não sente saudade do ICQ, e a gente usou o ICQ. Que a gente não sente saudade do CD, que a gente não sente saudade da Blockbuster. E, infelizmente, essa pandemia ela veio como um catalisador para acelerar essa mudança. Eu esperava, de toda a potência mundial e do nosso país, uma adaptação mais rápida. Ela não está vindo. Eu espero que, aos poucos, a gente vá se conscientizando de que nós vamos precisar nos adaptar, mais do que querer adaptar o mundo ao nosso gosto. É isso, Luiz. Obrigado, Hugo. Uma curiosidade, Hugo, se o Chicabon é o 11º mais vendido, qual que é o primeiro da Kibon? O primeiro é o Tablito. O primeiro sorvete mais vendido da Kibon é o Tablito. É bem interessante essa diferença entre a percepção e a realidade, né? Quando eu era diretor de redação da revista Época, eu sempre me encontrava com alguém
que gostava de provocar e dizia para mim o seguinte: eu só leio a revista Veja, eu sou fã da revista Veja. E daí eu falava assim: que legal, qual é a capa da revista Veja que está na banca? Ninguém sabia responder. É interessante porque a percepção, ela muitas vezes descola da realidade de uma maneira tão grande que a gente fica achando que conceitos do passado eles continuam no presente, né? Como esse do Chicabon. Realmente uma coisa impressionante. Então, vamos lá. Mark, é com você. Você que foi já publicitário comigo numa fase antepassada aí das nossas vidas, né? Um jornalista e um administrador de empresas ali dentro de uma agência de publicidade. Que loucura que as pessoas às vezes vivem de vez em quando, né? É verdade. É verdade. Gente, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Está ótimo estar aqui com o Carlos e o Hugo, e, obviamente, com você, Aloysio, e todos os seus... eu vou chamar de web espectadores, certo? Tá espetacular essa experiência do Money Report, seja ela nesses webcasts, seja no WhatsApp, seja no site. Impressionante, queria fazer esse elogio público ao teu trabalho. Tá? Eu sei que a Cris e toda a equipe estão fazendo um trabalho muito bacana. Eu gostei das 3 fases, na verdade o Carlos falou 4, né? Das 4 fases, eu queria usar essa ideia também. Depois do susto, veio essa primeira fase atual que a gente está, né? Que vamos dizer, uma versão da quarentena, lockdown, todo mundo em casa, ou metade, na verdade, dos brasileiros em casa e o resto da rua tentando se virar. E quais são as prioridades e quais são os temas, certo? Está todo mundo, de alguma maneira, preocupado em preservar o que tem, certo? Preservar capital, preservar empregos, preservar a integridade de saúde. E eu acho que esse foi o grande foco inicial, e o brasileiro, na sua criatividade e habilidade, acho que fez o que deu para fazer, foi muito bem. E eu acho que essa fase ela vai se concluir agora, em junho, julho, quando a gente atingir algum patamar que a gente possa chamar de pico, tá? Quem tiver interesse, vá no site da Kearney, certo? Tem ali uma página só dedicada ao Covid no Brasil, com análises muito interessantes e, infelizmente, análises muito preocupantes, tá? Então, a gente tinha, numa versão há 6 semanas atrás, a gente antevia o pico em junho. Essa semana deveria ter sido o pico da doença. Esse pico está atrasando. E um pouco por falta de coordenação e liderança, acho que nos níveis federais e a coordenação, mas muita coisa pelo que o Hugo falou, a realidade brasileira, tá? O tamanho da economia informal no Brasil é tão gigantesca, certo? E 70% dos brasileiros não têm economia, que é impossível pedir para o brasileiro normal fazer o que a gente está fazendo, que é ficar na sua casa. Tá? Então, mesmo que a gente tivesse ali um super-herói no nosso comando, estaria um pouquinho melhor, mas a realidade acaba se impondo. Tá? O que mudou, certo? Está todo mundo focado em preservar o seu negócio, preservar a caixa. Acho que o Carlos ilustrou isso muito bem no caso da GM, certo? Tem, obviamente, setores com quem a Kearney trabalha que vão muito bem, obrigado, certo? Não estão sentindo a crise como a Latam, a GM ou outros, porque não estão sendo tão impactados dessa mesma maneira, graças a Deus, certo? Por isso que o PIB não vai cair 30%, 40%, ele vai cair, sei lá, 6%, 10%, porque tem um pedaço do PIB que é resiliente, né? A indústria de alimentação, parte do varejo, enfim. Mas está todo mundo se adaptando. O que mudou, certo? O que mudou dramaticamente nessa primeira fase? Primeiro, o dólar foi para um completo outro patamar, certo?
Eu lembro de estar sentado em algum momento na sala do Carlos, a gente discutindo que com dólar de 3,40 daria para produzir carro no Brasil e com 4 a gente estaria desesperado, não é verdade, Carlos? Bom, o dólar foi a 5,80, está lá, sei lá, até 5,40 agora, qualquer coisa. Mudou o paradigma. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Tá? Então, acho que esse é um grande ponto. Segunda coisa, eu acho que o poder de compra do consumidor brasileiro já é outro hoje e vai ser outro por 18, 24, 36 meses, dependendo do seu grau de otimismo ou pessimismo. Tá? Eu achei interessante uma capa do Economist que falava da economia dos 90%. Tá? Ou seja, foi embora 10% da economia nesse processo. Né? Então, outra coisa, se você fabrica alimentos, se fabrica carros, se você faz filmes de propaganda, tudo diminuiu em pelo menos essa proporção. Né? E também, só para concluir nessa primeira fase, eu acho que a gente subestima ainda todos os problemas que a gente vai ter na cadeia de produção. Né? A indústria automobilística ela é um exemplo muito bom, porque a cadeia dela é muito longa. Né? Tá? Então, se a gente olhar só para General Motors, para Volkswagen, para as montadoras, certo? Você só está vendo a ponta do iceberg. Mas está todo mundo pendurado e termina lá, começa na Vale, certo? E na empresa que produz o alumínio ou o aço, certo? O ferro, né? Para depois vem para o aço, depois vem para a autopeça, depois vem para o Tier 1, Tier 2 de montadora, para finalmente chegar na montadora. A descontinuidade que a gente corre o risco de ter nessa cadeia, ela é altamente perigosa e eu vejo que ainda não há uma noção nos nossos governantes, governadores e ministros da complicação que vai ocorrer. Né? E tem 2 jeitos de você se financiar durante essa crise. Ou você financia o consumidor, o indivíduo, certo? O trabalhador, certo? E dá dinheiro para ele, certo? Isso faz sentido se você fala, bom, as empresas elas vão ter que se reinventar e se reestruturar, então deixa elas se virarem, mas eu vou proteger a pessoa. A outra coisa é falar, olha, essa crise eu preciso, é o momento, as empresas como elas estão estruturadas, uma boa parte delas estão saudáveis, certo? Então eu preciso ajudar a empresa a passar por esse vale. E aí você, como governo, você financia a empresa, certo? E eu acho que a gente ainda não acertou esse equilíbrio como nação e como governo. Então, isso é super preocupante. Eu, como consultor, eu tenho a visão da cadeia. Então, muito preocupado nessa fase atual. Mas vamos lá, para não se estender, vamos para a fase de transição, que é até a gente finalmente ter uma vacina, né? Aí eu acho que aqui tem algumas grandes perguntas, certo? Claramente, é um negócio que a gente nunca viu, certo? Você andar de avião, você se locomover, você abrir a economia e trabalhar numa linha de produção, numa agência, no escritório, tudo isso a gente vai ter que descobrir como é que faz, né? E nessa fase, eu acho que as grandes perguntas são, primeiro, essa recuperação vai ser em V ou vai ser em U? Vocês já devem ter lido muitos artigos sobre isso, tá? E isso, obviamente, é muito marcante, porque se for em V, deixa tudo como está, segura a respiração e volta à produção, certo? Se for em U, e o U for longo, talvez você tenha que realmente fazer uma reestruturação muito grande no seu negócio. Né? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, falou,
E esses todos novos canais que estão sendo criados, né? O restaurante, antigamente, ele só vendia comida para você, certo? Agora, o restaurante online, ele vende vinho diretamente para você, ele vende azeite para você, ele vende outro... Ou seja, está competindo o restaurante com o supermercado, com o distribuidor, com o importador de vinho. Esses novos canais, eles se abriram de uma forma. E o terceiro ponto é os hábitos estão mudando de um jeito que nunca mudaram. Até porque... Por que nunca mudaram tanto? Tem uma explicação simples. A gente nunca fez isso. Todo mundo está passando por uma mudança de comportamento, de hábito, de pensamento, todos ao mesmo tempo. E as empresas nunca viram isso, certo? Você tem sempre mudanças de hábito, mas elas acontecem em período, certo? Aqui teve realmente uma mudança muito radical. Eu acho que isso aqui é muito importante. Mas eu acho que é nessa fase de transição, que a gente vai entrar logo no Brasil, a gente precisa pensar no velho ditado de ver a crise como oportunidade, né? Então, como é que eu vejo esses novos hábitos, os novos canais, certo? E essa mudança estrutural que eu tenho que fazer dentro da minha empresa, certo? Como é que eu não vou só ficar aqui esperando, rezando para Deus que o mercado volte, e que eu vou administrando meu caixa e não fazer as mudanças que dá para fazer para essa nova fase. E aí vem a terceira fase, que ainda está longe para a gente, né? Ela, não sei, no Brasil acho que ela vai começar a acontecer primeiro, segundo trimestre do ano que vem, que é a pós-normalidade, né? Quando, de novo, a economia, como a gente lembrava ela, na verdade, o convívio, como a gente lembrava ele, pode acontecer. E eu acho que aí muita gente fala, que bom, aí voltou ao normal. Eu acredito que não. Eu acho que vai ser uma batalha brutal do que vai acontecer dos sobreviventes. Eu acho que as mudanças globais que estão acontecendo, da separação dos Estados Unidos da China, da emergência da Índia, isso, de novo, vai mudar de novo todas as regras do jogo. Então, mesmo essa terceira fase que a gente hoje está falando, meu Deus do céu, quando é que ela vai chegar? Ela vai ser uma pancadaria, vai ser uma fase bem difícil, onde a diferenciação do teu produto, do teu serviço vai ser chave. E eu acho que a gente vai ter uma batalha muito grande por preço, pela atenção do consumidor, pela preferência do consumidor, que vai ter mudado de cabeça. Então, essas três fases eu vejo. A minha função é sempre ver a oportunidade que existe nisso e ajudar os nossos clientes a ter a coragem de fazer as mudanças que precisam fazer, tá? Porque, Hugo, concordo 100% com você, o ser humano, ele tem medo de mudar, ele não gosta de mudar, ele gosta tudo do jeito como é que é. E a gente, para a nossa geração, é o maior desafio que a gente já viu, certo? Isso aqui é a nossa Segunda Guerra Mundial, tá? Do ponto de vista de mudança de paradigma. Eu acho que vai ser bem darwiniano. Aloysio, com isso eu concluo aqui e deixo a turma fazer as perguntas. Espero 3 visões bem diferentes e talvez bem complementares. Obrigado, Mark. Vamos então começar pelas perguntas que estão surgindo aqui pela plataforma. A primeira voltada para o Carlos Alenga. E é uma pergunta que eu acho que foi motivada pelo que disse o Hugo em relação à digitalização de vendas que a GM sofreu recentemente. As pessoas querem saber exatamente como é que é essa digitalização de vendas, ou se isso tem a ver com uma fase anterior, ou se é muito mais um fenômeno relativo ao que as pessoas chamam de aceleração digital que houve com a pandemia. Mais ou menos umas 4, 5 pessoas fizeram
uma pergunta semelhante que eu estou tentando juntar aqui. Vamos lá. E Hugo aí me dá uma mão também na conversa. Mas sabe, tem uma coisa interessante, né? O Marco falou, muitas coisas vão ter que mudar e as coisas vão ser diferentes, né? Tem razão, mas sabe um ponto que eu acho bem interessante? As coisas que vão fazer diferença não são as óbvias, né? Você fala de venda digital. E eu acho que todo mundo que está assistindo está pensando em comprar um carro online. Você vai no site, né, faz um cliquezinho aí e compra o carro. O fulfillment do carro online, que você fazer a transação online, entregar em casa, isso aí é fácil. Isso não é um problema. A gente, quando precisamos fazer, porque nós não estávamos fazendo, mas quando precisamos fazer, porque fecharam as concessionárias, eu acho que o nosso sistema estava online em menos de uma semana. Tem isso. E estamos vendendo, continuamos sendo o número 1, mesmo na pandemia, entregando digital. Mas o fulfillment, para mim, nunca foi a parte mais importante. Quer dizer, se você é outro negócio, ok, o fulfillment é fundamental. Mas no nosso caso, não era a grande diferencial. Você sabe onde a gente investiu, colocou todo o esforço de transformação digital? Não era nisso, era na identificação da demanda. Porque vender, o processo de venda, não é só entregar o carro uma vez que o cara já tinha que comprar o carro. É basicamente achar aquela pessoa que está no mercado, está procurando um carro, mesmo antes de ela saber que está procurando um carro. A gente brincava com o Hugo, né? Que eu dizia, olha, isso aqui tem 3 anos, pelo menos. Eu acho que em 2017, no Brasil, se vão vender, sei lá, 2,8 milhões de carros, tá? Eu quero saber os nomes das pessoas que vão comprar. E a gente estava em 2016, né? Eu quero saber quem vai comprar, mesmo antes que o cara compre. Por quê? Porque tem o que a gente chama de digital footprint, por todo lado. Um cara que vai fazer uma transação deixou um monte de informações. Foi a recorrer né, para ver as páginas dos carros novos, avaliou o crédito, viu o seu próprio carro. O nível de informação é enorme. Então, a grande pergunta é como que eu faço um algoritmo preditivo para saber quem vai comprar carro. Então, por exemplo, né, sabe que um grande predictor de alguém que vai comprar um carro é quando tem mudanças na tua vida. O exemplo clássico, filho, tá? Ok, então sabe o que? Quem está olhando online para comprar carrinho de bebê, provavelmente vai trocar o carro também. E nesse momento, se eu sei quem é essa pessoa que está olhando para comprar o carrinho de bebê, eu posso conferir se ele já tem um carro meu. Então vamos lá, ele está olhando para comprar um carrinho de bebê, ele tem um Onix, está na minha base de dados, tem um empréstamo com a GMF, né, com o meu banco, e eu sei que o cliente está passando por uma etapa de mudança na sua vida. Bom, então nesse momento eu chego e digo, olha, em vez de pagar a próxima parcela do Onix, eu quero comprar um Spin ou uma Tracker que é maior pela mesma parcela, pelo mesmo preço, vamos esticar um pouco mais, mas você vai trocar. E aí que você realmente faz uma diferença no digital, no front-end. Todo mundo, quer dizer, na nossa indústria, todo mundo foi para o fulfillment. Vamos lá, vamos entregar carro digitalmente. Eu sempre achei que isso aí era irrelevante. O que é relevante é entender a demanda. Agora, para frente, vai ter um monte de outras mudanças. Olha, o Hugo sabe, o trabalho dele mudou completamente, não é mais fazer um comercial. O comercial que a gente faz agora, ou a perna que a gente faz na mídia tradicional, é basicamente para viralizar a interação com o cliente. Eu não quero mais um cliente que está assistindo um comercial do Hugo na TV, eu quero falar com ele, eu quero interagir com ele. Eu não quero uma unidirecional. Se você vê, o nosso jogo inteiro de comunicação é para construir interação. Sempre foi, já faz 3, 4 anos que a gente faz desse jeito, né? Bom, é um tema muito interessante, eu posso falar até amanhã, mas o Hugo sabe disso, que a gente está bem perto, juntos, trabalhando nisso, né? Eu acho que o Carlos ele entregou aí de uma forma bem humana, tudo acontece. E na parte técnica, o que isso significa? A gente teve dentro das agências e dentro dos clientes uma grande área de inteligência de dados crescendo. Então, hoje, antigamente, você trabalhava praticamente com criação, com mídia, com atendimento, planejamento, e basicamente era isso. Hoje, as áreas principais de uma agência se concentram na inteligência de dados. Então,
você tem núcleos, inclusive dentro da GM, a área de marketing desenvolveu dentro da GM uma microagência que trabalha junto com outro hub que nós temos dentro da própria W Macan e que também trabalha com uma terceira agência, que é a Isobar. Então, são 3 inteligências de dados só pesquisando e vendo esses rastros que todos nós estamos deixando. Toda a nossa audiência aqui, Aloysio, ela é mais confidente com um celular no banheiro, indo tomar banho, do que com um analista. E o que o Carlos explicou tudo isso fica. Então, hoje, e aí vem isso foi a explicação científica, né? Você tem engenheiros trabalhando nisso e capturando os dados. Depois você tem a área de social de conteúdo, que são através de pesquisas mesmo. Quando você entra, como o Carlos explicou, para pesquisar um carrinho de bebê. Então, você sabe que aquela pessoa está grávida. E aí, a área de conteúdo, que está de uma forma popularizada aí, mas com a grandiosidade das lives. Isso é conteúdo puro, isso não fazia parte de uma agência de propaganda. Hoje, é um dos maiores departamentos dentro das agências, porque o consumidor mudou. Nós estamos ganhando mais com isso? Não. Estamos faturando menos, muito menos. O nosso custo pessoal melhorou? Não, piorou. Porque tem assessor para tudo. Tem o cara que entende search, tem o cara que entende de conteúdo, tem o cara que entende de user experience, que é como o cara se relaciona. O que acontece? A nossa margem, que na época áurea da propaganda era alta, hoje é desse tamanho. E sabe qual é a tendência? É diminuir. E na hora que ela diminuir, sabe o que você tem que fazer? Tem que ter a dignidade de deixar o seu negócio e migrar para uma outra área nova. Porque eu vou chamar o que o Mark falou aqui, ele falou do restaurante que está vendendo vinho, né? É o final do middleman, do intermediário. Restaurante que está vendendo vinho, está todo mundo entrando na área do outro. E aí eu falo do que acontece. Quando a gente fala com o Carlos, quando a gente fala com o Mark, eles trazem o quê? Dados. Contra dados, não existe argumento. Agora, contra comportamento humano, meu amigo, pelo amor de Deus, vai. Ninguém entende que quando você escolhe a área de exatas na faculdade, está lá exatas. Quando você escolhe a área de humanas, no qual está marketing, comunicação, você não sabe, desculpa o palavrão, mas você não sabe nada, até engoliu o palavrão. Entendeu? E de novo, essa mudança de comportamento, ela acontece cada vez mais rápida. Vou dar um exemplo. Quando, lá atrás, o Uber facilitou a nossa vida e acabou com as cooperativas de táxi, e acabou com quem tinha pago milhões no ponto de táxi no aeroporto, ninguém reclamou. Pergunta se nós estávamos reclamando. Pô, vou de Uber. Aí depois veio o Airbnb, acabou com a gente de viagens, acabou com os hotéis. Pergunta se alguém aqui estava reclamando. Agora veio a pandemia e colocou todo mundo dentro do mesmo saco, entendeu? E aí, esse exemplo de você ter o rastro digital e de você deixar de ser publicitário para ser engencitário, entendeu? É um resultado que daí eu te mostro na prática. A indústria diminuiu 95%, sobrou 5%. Esse rabicho e esse conhecimento digital que, antes da pandemia da Chevrolet, fez a Tracker, gente, a líder em vendas da categoria. Poxa, Hugo, mas do mercado todo? Do mercado inteiro. A Tracker, antes, não figurava nem entre os 10 carros mais vendidos. Como é que foi feita essa venda? Foi feita através dos rastros digitais. Foi feita através da conversa humana, através de uma ferramenta digital. E aí, eu deixo aqui uma colocação, que em 2007, o Steve Jobs pegou uma máquina, que até então a gente usava BlackBerry, que até então a Nokia era líder, que a Motorola era líder, e ele formou uma máquina em algo sedutor. Você se relaciona com software. Em 2007, a gente já sabia que todos nós estaríamos em risco. Quando veio o Uber, nós já sabíamos. Quando veio o Airbnb, nós já sabíamos. Agora veio a pandemia. Então, primeiro, a gente tem que se salvar dela, não morrer nela, porque a gente corre riscos, que é outra coisa que não se fala. A gente não fala de morte. Todo mundo vai morrer, mas ninguém fala de morte. É um absurdo. A gente não se prepara para o óbvio. Entendeu? E a segunda coisa, se eu estiver vivo, eu vou ter o pão para cada dia. Se eu tiver o pão para cada dia e estiver quente, está ótimo. Talvez você não tenha mais capacidade de
executiva, meu amigo, mas eu sou CEO de multinacional e também já estou me preparando. Tá bom, Hugo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vai para o Mark. Ela, na verdade, é uma junção de duas perguntas, que é o seguinte: quais são os benchmarks mais interessantes que você, como consultor, vem vendo de reação à pandemia entre as empresas? Uhum. Ótima pergunta. Eu vejo empresas que na pandemia se adaptam com velocidade, tá? Por exemplo, eu vejo o setor de varejo, certo? Exatamente fazendo reconfiguração das suas categorias para um hábito de consumo muito rápido, tá? Então, acho que é o que eu falei, né? Nem todas as empresas estão tão atingidas como o setor automobilístico, que está aqui muito bem representado. A velocidade de reação talvez a melhor prática, né? Outro exemplo eu dei, tá? Que é você não ver o teu negócio só como um negócio de pipeline, certo? Por exemplo, o setor de saúde ele está em plena transformação, que é um setor muito demandado na pandemia, mas cujo modelo de negócio não funciona mais, né? Pergunta aí para todos os donos de empresa que depois da folha, o maior custo hoje é o custo de plano de saúde, tá? Que absolutamente explodiu nos últimos 7 anos, porque a fórmula desse mercado não funciona mais, né? E eu acho que a gente vai assistir, muito acelerado pela pandemia, uma reinvenção do modelo. E Hugo, vai ser tipo Uber, certo? Vai ser tipo, né, vamos dizer, o seguro-saúde vai ser o táxi, certo? E a plataforma de saúde orquestrada vai ser o equivalente ao Uber no setor de saúde. Então, você vai ver todas as ineficiências que tem, né? O custo demasiado de exames feitos, a falta de clareza se eu vou no generalista, eu vou no especialista, enfim, posso ficar explicando aqui, mas o fato é a tecnologia, os dados, né, que a gente viu aqui sendo usados para você achar o comprador da tracker, você conseguir ativar ele, né? Imagina a gente usando agora o dado para falar para o Hugo, Hugo, está na hora de você fazer o teu check-up e vai, por favor, nesse laboratório que é perto da sua casa, ele cabe no seu poder de aquisitivo, e com isso eu estou ajudando a você não ter uma complicação daqui a 3, 6, 9 meses de saúde. Isso não é futurologia, gente, isso já é possível. E o mercado está se organizando para isso em plena pandemia, na plena bagunça que a gente está vendo. Eu sou um cara bastante associativo, né? Então eu sou vice-presidente do conselho do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é um dos grandes hospitais de São Paulo, hospital de excelência, e eu vejo o trabalho que a gente está fazendo lá para digitalizar a experiência do cliente, para a gente poder usar dados para a saúde humana, é espetacular. Então, esses são os 2 benchmarks que eu digo, e eu já contei a história do restaurante, né, que desintermediou tudo e está se virando para entregar não só o prato, mas também tudo que está em volta dele. É esse tipo de reinvenção que a gente vai ver, né? E eu acho que a própria indústria automobilística vai fazer isso, certo? Se você vê a própria GM, ela tem uma divisão que chama Cruise, que é onde está sendo inventado o novo business de mobilidade. E eu acho que é uma das empresas... A gente tem muito a visão da GM, né, como uma empresa tradicional, está aí há 100 anos, não sei o quê. Mas a modernidade dessa nova GM, para mim, eu sempre fico impressionado como eles conseguem, né, uma empresa tão grande
inovar e se diferenciar. Então, é muito inspirador isso. Aloysio. Ou quer falar alguma coisa? Um ponto rápido, que a gente para, às vezes, e esquece da longevidade dessas grandes marcas. E eu não falo só da GM, falo de outras marcas que são centenárias, Coca-Cola. E você vê que hoje as startups de sucesso, elas sonham um dia ter essa história de longevidade. O sonho da Tesla é um dia poder ser a GM como um todo. Então, apesar de ser uma empresa de vanguarda, ela procura o quê? Essa consagração mundial, que talvez não exista mais no futuro. Talvez o que vai existir no futuro sejam fragmentos mesmo de mercado. E essa transformação que eu acredito que a gente esteja passando. Obrigado, Hugo. A pergunta que vai agora para o Zalenga, ela reflete a percepção de, imagino, vários web espectadores aqui, que acham que o governo não está fazendo, talvez, a parte do ponto de vista de liquidez. São algumas perguntas que surgem do tipo: a indústria automobilística gera milhões de empregos em todos os países que atua, o governo da França e a Alemanha estão cientes disso e ajudando o setor. Por que no Brasil não vimos nada concreto ainda? Isso é uma percepção ou uma realidade? Nós estamos, ou estivemos em conversas com o governo no começo da crise, principalmente focadas no problema de liquidez de curto prazo. Tivemos, eu diria, uma boa conversa, uns bons interações, mas na realidade não tem avançado ao ponto de ter um pacote de assistência de liquidez. Porque não estamos procurando assistência de solvência, mas de liquidez para as empresas do setor. E aí o que acontece? Bom, cada empresa sai pelo que pode, vai no mercado e obtém o que pode obter, porque não teve uma solução para o setor. E aí, o que acaba acontecendo é, basicamente, aquelas que têm uma situação financeira mais forte, ou têm avais internacionais, conseguem o financiamento, outras não. Tá? E o impacto final disso, o impacto final de que a liquidez no final não foi trabalhada, que você não teve garantias dadas às empresas para que as empresas possam tomar esse dinheiro e se manter funcionando, o impacto final você vai ver nos próximos meses, né, até o primeiro trimestre do ano que vem. E eu acho que vai ser um impacto importante. Vai ter empresas que vão ficar no caminho e vão ter empresas que vão demitir. Tá? Agora, também é verdade, né, do lado do governo, você já tinha uma economia que estava gerando um déficit primário, né? Estou falando sem serviços à dívida, você tinha uma economia com déficit primário, que após a crise, tá? Você tem, como governo, você tem basicamente 3 grandes focos onde gastar o dinheiro, né? Primeiro, assistência social, isso não vai ser barato. Segundo, financiamento aos estados, que não vai ser barato. E terceiro, falando também de déficit secundário, a tua taxa de juros vai subir internacionalmente para a tua dívida, né? Então, não é que o Estado tem dinheiro, esse é o ponto, né? Quizás a Coreia fez esse pacote, Estados Unidos fez esse pacote, Alemanha, Itália, França, esses são os que eu conheço um pouco melhor, e a China, tá? Mas a situação no Brasil também é um pouco diferente. Então, olha, não sei bem, eu sei que as ações finais, mas a ajuda não entrou do jeito esperado. Mas, ao mesmo tempo, não foi só o setor automotivo, né? O setor de aerolinhas também acabou sendo muito menos do que eles precisam, eles vão ter problemas também. E o setor de turismo, bom, nem falar, né? Então, é uma crise generalizada, onde todo mundo tem que apanhar a sua parte, né? Como quem diria. Ok, obrigado, Zalenga. Pergunta que vem aqui para o Hugo, pela plataforma, ela vem do meu amigo de longa data, Luiz Carlos Bento, é o CEO da Intervalor. A impressão que eu tenho, Bento, é que você está querendo fazer uma certa consultoria gratuita aqui com o nosso amigo Hugo, mas vamos lá. Sob o ponto de vista de imagem e viés publicitário, como compatibilizar uma ação de cobrança de uma dívida, como, por exemplo, de um financiamento de veículo da Chevrolet Serviços Financeiros,
Aí você está vendo que realmente parece ser uma consultoria gratuita, né? De maneira que o consumidor, ora devedor, não tem um estigma de insensibilidade pelo momento, que pode deixar uma marca negativa na imagem da empresa, ao mesmo tempo que é necessário recuperar os créditos para o financiador. Então, nós vamos aproveitar aqui esse momento da nossa live para que um publicitário multivencedor de prêmios possa ajudar o nosso grande Luiz Carlos Bento a encontrar uma linguagem melhor para cobrar aqueles que estão em atraso com suas dívidas. Vamos lá, Hugo. Aloysio, eu também quero saber. Eu tenho a mesma pergunta. Eu também quero saber. Vamos dar momento. O Mark, você vai me desculpar, mas o Hugo vai ser o consultor da vez aqui. E vamos lá, Hugo. O que você tem a dizer ao nosso amigo Bento? Precisa ligar o microfone. Ele me colocou numa saia justa, mas eu vou começar primeiro me explicando com toda a audiência, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você não consegue convencê-los, confunda-os. Então, dificilmente eu vou conseguir convencer vocês, porque eu não tenho essa resposta de bate-pronto, mas eu vou tentar dar uma confundida. E para dar essa confundida, eu vou começar por um mercado, uma pesquisa proprietária da W Macan no mundo, da Macan no mundo, feito em vários países com 3.500 pessoas, onde mostram que um dos mercados menos atingidos pela pandemia, com maior chance de sair com sucesso, entre produtos de casa, entre saúde, entre games, acreditem, é a área de seguro. É a área de seguro. A área de seguro no Brasil, ela significa quase nada proporcionalmente. O brasileiro não faz seguro. E aí, o que isso tem a ver com a nossa pergunta? A gente não tem educação financeira nos nossos estudos, infelizmente. E você tem visto cada vez mais o nervo à flor da pele, mesmo quando a pessoa tem razão, né? O ser humano, ele coloca a opinião dele como uma verdade absoluta e ele desdenha do que seria o correto. Veja, ele está em dívida, né? Tem alguém devendo. Ele deveria, em princípio, ele deveria estar com vergonha, se desculpar, ter o cuidado, mas não é assim que a gente tem visto o comportamento humano. A gente tem visto um comportamento humano de embate. Então, por que eu estou falando isso tudo? Eu, juntando as peças, eu tentaria vender mais seguros quando se faz empréstimo, como forma de antever algo que está acontecendo. Olha, você paga um pouquinho a mais por mês, e se você não puder pagar tanto, você vai ter um seguro. Eu ia por esse lado. Só que eu sei que isso também não é fácil. O outro tipo de abordagem, e aí menos estudiosa, menos falando aí de dados, mas falando do lado humano, eu apelaria, sinceramente, Luiz, pelo lado verdadeiro. Se você não me pagar, e eu sei que você não pode me pagar, enfim, cara, eu vou deixar de pagar outra pessoa. Nós estamos vivendo uma quebradeira, um efeito dominó. Então, ou a gente racha essa perda, entendeu? Não sei, eu estou falando de uma forma humilde. O primeiro passo é a conversa, o segundo passo vai ser o jurídico. Agora, um outro passo que está me ocorrendo agora é assim, e eu queria aqui colocar isso com cuidado, mas o Brasil, ele é um dos países onde os bancos têm uma margem de lucro muito grande. Muito grande. Será que, nesse momento caótico que nós estamos vivendo, eles não poderiam nos ajudar com esse reagendamento das dívidas, mas de uma forma mais humana, não digo nem mais humana, mais realista? Um mercado que começou com o PIB, a previsão de -5, ontem foi para -6,5, o Mark falou aí entre -6 e 10, eu acho que está mais próximo do que o Mark falou. Então, eu me pergunto assim, se não vai ter que existir uma drenagem dos mais ricos, e aí eu falo de empresas como bancos, e interrompendo lucros e não cobrando juros tão grandes como ainda se cobra, porque você em vez de cobrar a dívida,
você chega com uma proposta já avalizada por um banco. Desculpem, eu disse, eu ia confundir, eu não ia responder. Espero que eu tenha conseguido pelo menos confundir. Bom, isso me lembra a frase do Chacrinha, né? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Eu acho que espero que o nosso amigo Bento tenha, pelo menos, não sido tão confundido assim pela sua resposta. Você queria falar alguma coisa? Não, é só para essa pergunta, que é uma pergunta difícil. Não existe hoje um meio publicitário que você chegue para o vendedor e estabeleça uma conversa, entende, Aloysio? Essa é uma celeuma aí, eu não lembro de ter vivido isso profissionalmente. Eu tenho 50 anos, 30 de carreira, eu não lembro de ter vivido um job desse. Tentei improvisar aqui como eu pude. Bom, eu pergunto agora para o Mark. Mark, você mencionou a ascensão da Índia no cenário econômico mundial, e a pergunta que vem é a seguinte: por conta dessa ascensão, a Índia pode, com mais recursos, se transformar num comprador para os produtos brasileiros? Obrigado pela pergunta. Quem fez prestou bastante atenção. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante que a gente tem que pensar como país, né? Nós só vamos ter uma nação rica, certo? Se a gente, além de atender o mercado doméstico, a gente ter a ambição de exportar o produto brasileiro. A gente já é um grande exportador de minério, de produtos agrícolas, né? De produtos básicos. Mas a verdade é o Brasil, com o tamanho do mercado doméstico, se a gente se arrumar minimamente, a gente deveria conseguir exportar tudo, inclusive carro, certo? Que é um produto de altíssimo valor agregado, né? E eu acho que tem que ser a nossa convicção como nação, certo? A gente não pode se reduzir à mediocridade. Tudo isso para falar para a gente, porque onde é que estão os grandes novos potenciais além do mercado brasileiro? Eles estão na Índia, certo? Que é um país gigantesco. Eu já tive 2 vezes na Índia, fiquei muito impressionado com a dimensão e a destreza do povo indiano, certo? E eu acho que a gente teve esse boom que teve no Brasil. Ele não foi porque o governo Lula ou porque não sei, o boom teve por causa da China, e a gente pegou uma carona gigantesca da China. Essa carona, ela terminou, certo? Por várias questões. Então está tendo um decoupling dos Estados Unidos da China, vai ter uma tensão muito, ou você é desse time ou daquele time, ruim para o Brasil, uma posição complicada. Então, eu acho que a gente deveria, sim, fazer missões para visitar a Índia, entender o potencial. É um mercado onde você hoje tem um valor agregado menor, mas ele vai ter um efeito China também. E tem muita coisa em comum, dificuldades da Índia, por mais que seja uma cultura muito diferente, mas tem muito aprendizado que você pode trazer do Brasil para exportar para a Índia e para ser um grande parceiro comercial nosso. Tem um outro que é a África, que também é um potencial, mas a mensagem que eu queria deixar acredito sim na Índia, na África e no potencial, mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa para nos tornar competitivos, porque aí vai ser tranquilo. Aí tem uma crise doméstica, a gente consegue exportar. A gente sempre vai estar preocupado em ter produtos competitivos a nível mundial. No Brasil, a inflação vai ser baixa, o emprego vai ser qualificado. A gente acerta tantas coisas se a gente focar nisso. O Carlos começou logo no começo, falou, imposto alto, baixa produtividade e muita burocracia, né? Em teoria, são problemas, eu vou chamar de fáceis de resolver, certo? Porque é na caneta que resolve, com voto que resolve, né? O problema difícil é terremoto, é furacão, é deserto, é falta de chuva. Isso é problema difícil, certo?
Mas os problemas que a gente tem no Brasil é só a gente querer que a gente resolve. Obrigado, Mark. São duas perguntas que eu vou juntar em uma só para o Carlos Alenga. Uma é qual o impacto global dentro do setor aqui, o setor automotivo aqui no Brasil, e também duas pessoas querem saber qual é o ciclo de troca, qual era o ciclo de troca de veículos antes e qual que você acha que vai ser daqui para frente. Tá, bom, eu falei um pouco do impacto na indústria, né? A primeira coisa que você tem que ver é o volume de vendas no Brasil e América do Sul, e isso vai cair um 40% a 50% esse ano. Quer dizer, no total vai ser 40% por embaixo do que foi em 2019, e eu acho que 2021 vai ser praticamente o mesmo número que 2020. Obviamente, é bem difícil fazer uma predição nesse momento, porque tem muitas variáveis, né? Além de que sempre é difícil, né? A pessoa fala que fazer predições é difícil, especialmente se são acerca do futuro, né? Mas Quem gostaria de falar isso era o Churchill. E nesse momento especialmente complicado. Mas eu acho que vamos ter uma indústria 40% abaixo esse ano e vai estar flat o ano que vem. E bom, o que a gente viu na crise de 2015, se você quer, que foi a pior queda da nossa indústria antes que essa queda desse ano, é que o ciclo se estendeu de troca de um carro de 4 para 7 anos, tá? Porque o carro é um bem durável, né? Não é como a leite na geladeira que você tem que trocar. E agora os carros agora são melhores, então duram mais ainda. E então se esticou. Mas eu acho que vai continuar tendo oportunidades no mesmo tempo, vai ter variações de market share, né, de que empresas vão ficar por frente de outras, vai ter tecnologias que já foram implementadas, que estão trocando tudo. Vou te dar um dado aí interessante, né? A gente lançou Wi-Fi nos carros da Chevrolet em setembro do ano passado. O novo Onix, que é um carro que é um carro acessível. Eu não quero chamar de entrada popular, porque a gente não fala mais disso, mas é um carro acessível, tá? E o Onix, que aliás é o carro mais vendido do Brasil, ele tem Wi-Fi. Todos os Onix têm Wi-Fi. Que você não vai achar um carro com Wi-Fi nem no topo da gama de marcas de luxo. Essa conectividade não existe. Bom, você sabe que as pessoas consomem 31% mais dados no Wi-Fi do carro que no Wi-Fi do telefone? No final, né, que as pessoas estão usando? E, obviamente, os seus estudos são ainda muito preliminares, porque são 3 meses do ano passado e 6 meses esse ano com pandemia, então é meio complexo. Mas as pessoas estão usando o Wi-Fi para vídeo, obviamente não quem está dirigindo, né, mas quem está no carro. Você pode conectar até 7 telefones, né, no Wi-Fi do carro. Vídeo, streaming de música e mapas, o tempo todo. É impressionante, mas você pode, a gente tem a telemetria do carro também, está conectado com o sistema de informação do carro. Quando o carro está ligado, o consumo de dados explode. Então você diz, mas como assim? Eu já podia usar essa informação no meu celular? Total, o meu celular tem 4G, eu abro o Wi-Fi do celular, é a mesma história. Sim, mas a recepção do celular do carro é 1000 vezes melhor, porque a antena é muito mais grande. Tá? Então, é um serviço complementar ao Wi-Fi do telefone, mas o consumo explodiu. Quem ia acreditar que as pessoas vão consumir 31% mais de dados no carro, né, e no telefone? Então, olha, pode ser que o ciclo de compra se estique essa vez, como na crise anterior, mas quizás pelas ofertas, pela nova tecnologia, pelo que é realmente trocar um carro hoje por um carro de nova geração, quizás acelere um pouco isso naqueles que podem, né? Então, vamos ver. Acho que o futuro é meio incerto nesse momento. Bom, para encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para o Hugo e para o Mark, que é a seguinte. Como o Mark bem falou, as mudanças de hábito, elas que geralmente eram geracionais, agora vieram de uma vez só. Então, do ponto de vista do consumidor, Hugo, como é que a gente lida com essa mudança que veio de uma hora para outra e pegou o mercado inteiro?
E, Mark, do ponto de vista do mercado B2B, como lidar com esse tipo de mudança repentina? Então, Hugo, você primeiro, a gente encerra com o Mark. Você precisa ligar o microfone. Desculpe. Deu uma falhinha aqui para mim, tá um chadinho. A mudança que aconteceu de forma definitiva falhou aqui a palavra. Não, que a mudança de hábito geralmente é uma coisa geracional, né? Mas dessa vez ela surgiu para todas as gerações, todas as camadas econômicas, tudo de uma vez só por conta da pandemia. Então, do ponto de vista do consumidor, como é que você vai lidar com isso na tua estratégia de comunicação junto aos seus clientes? E para o Mark é uma pergunta mais voltada para o mercado B2B diante dessa situação. Vocês sabem que a gente aí, falando de geracional, né? A gente tinha os baby boomers, depois a gente tinha a geração X, da qual eu faço parte, depois a geração Y, hoje a gente já fala da geração Z e também da geração Alpha. Você sabe que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de mudança de comportamento. Exatamente por aquela questão que nós comentamos no começo entre percepção e realidade. Nem sempre quem dá like no seu comentário compra o seu produto. E antes da pandemia, o que a gente via no Brasil era uma renda per capita dos baby boomers e da geração X muito maior do que da geração Y e da geração Z. Então, eu estou colocando isso aqui de forma macro, porque essa mudança que veio para todos agora com a pandemia, eu acho, sinceramente, que foi você falou muito bem essa palavra, foi uma aceleração dessa transformação. Mas não é que ela já não existia. E cabe a nós, empresários, executivos, empreendedores, um respeito enorme por empresários e empreendedores. Eu tentei montar 2 empresas quando eu era mais jovem, infelizmente não deram certo. E eu sei a diferença de um executivo que mexe com o dinheiro de uma companhia e de um empreendedor que mexe com o dinheiro dele. Então, eu tenho muito respeito pelos empresários, os caras que investem em negócios. O que eles têm que ficar atento é sair um pouco da discussão que está flutuando em todas as plataformas, em todos os grupos de WhatsApp, em todas as mídias offline, que acaba te levando para uma percepção que nem sempre traduz a realidade. Eu acho que, tirando a mudança, de novo, comportamental relacionada à saúde, que assim que nós tivermos uma vacina, sabe Deus quando ela virá, né? Houve assim, uma especulação de que poderia até ser esse ano, já ouvimos agora dos Estados Unidos que será impossível esse ano, mas enfim, até essa vacina chegar, os ciclos comportamentais, eles vão mudar infinitamente, mas cabe ao empresário, cabe ao empreendedor, cabe ao executivo de uma multinacional saber o seguinte: isso influencia a venda do meu produto, Aloysio? Porque eu vi muita marca gastando milhões para catequizar os milênios. Por quê? Porque eu quero fidelizá-los. Aí vem uma pandemia, acaba com o mundo. Valeu a pena ter investido tanto para o futuro, Aloysio? Você fidelizou alguém, você deixou de vender para uma camada da população, que são gente com mais idade, com poder aquisitivo, que você não ouve falar nunca, você não vê numa campanha, entendeu? Por quê? Porque é a mania da gente se sentir dono do nosso futuro. E nós não somos donos de nada. Eu posso cair duro aqui, morrer daqui, saindo da coisa, ter um infarto e acabou. Só que a gente não para pensar nisso. Então, as marcas também têm que pensar nisso. E eu pego essa mudança geracional que foi investido milhões em milênios, que eu acho legal, mas se houver essa pandemia, se essa pandemia continuar por ano sem uma vacina e morrer milhões, fica essa pergunta: valeu a pena fidelizar? Então, e por que se faz isso? Porque a gente tem a falsa impressão de domínio de uma situação. Então, eu pediria, eu aconselharia, eu odeio essa palavra aconselhar, mas eu deixaria a sugestão seguinte: estude o seu mercado. Eu vou terminar e entregar para o Mark com um exemplo. No domingo,
A Nike fez um dos comerciais mais bonitos contra o racismo. E foi aplaudida no mundo todo. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver, mas se não eu mando para o Aloysio disponibiliza aí para a audiência. Eu tenho esse comercial. 5 minutos depois, a Adidas, maior concorrente da Nike, embasou o comercial da Nike. Falou, olha, é isso que o mundo precisa. Ok, todo mundo lindo, o mundo todo viu o comercial. Era a primeira vez a Nike falando don't do it, né? Don't do it. O que aconteceu no fim do dia? As críticas, os haters, começaram a chegar. E já tem hoje manifestos perguntando quantos negros a Adidas tem no board. Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque nós estamos ainda mais vulneráveis. E cabe a você, que lidera, que tem a responsabilidade de liderar um negócio, saber o seu nicho e correr esse risco, porque a certeza não vai existir. Mark, não sei se você pode me ajudar aí, mas eu não tenho muito mais a acrescentar nessa. Não, obrigado. O Aloysio perguntou qual é o impacto no negócio B2B. E a grande verdade ele é significativo, certo? Porque o fulfillment, né? A gente falou muito do pipeline business e do fulfillment, né? De você fazer um pedido, aí tem os fornecedores que precisam produzir tudo isso. Num mercado mais acelerado, do ponto de vista do seu ciclo, certo? E da expectativa do consumidor que é mais digital, coloca uma pressão gigantesca sobre a cadeia de suprimentos, né? E a gente sabe, por exemplo, um grande dilema da indústria automobilística é se eu devo fazer veículos sob demanda, certo? Que é o modelo europeu, né? Aqui no Brasil a gente tem o modelo norte-americano, que a gente produz, né, com projeção de vendas e produz e configura, né, o produto antevendo a demanda. Esse é o modelo que, na minha opinião, vai mudar, certo? Por exemplo, na indústria da moda, a gente já vê isso. A gente tem estoques avançados, uma empresa como a Dafit, por exemplo, certo? Que é um online retailer, certo? Ela já faz estoques avançados preditivo, ou seja, ela não tem um pedido ainda feito naquela região, mas com os dados, com a modelagem dos dados, ela envia o estoque ali para a região Nordeste, sei lá, no meu exemplo aqui, mesmo antes do pedido, certo? Uma loucura isso, não? Qualquer um vai falar, pô, o cara é louco, vai mandar de novo, a coleção vai voltar toda, né? Não, porque essa empresa sabe usar a informação, os dados, e soube reconfigurar a sua cadeia de valor, né, para ter esse tipo de informação. Os varejistas, muita gente agora aprendeu a fazer pedido online. Mesmo o mais resistente, aquele senhor que fala, pô, eu tenho que ir na loja para olhar o produto, porque senão não vou comprar, aprendeu a comprar online, certo? Na marra. E agora, ou seja, todo esse novo volume, esse novo hábito, precisa se reconfigurar. Então, por exemplo, eu tenho que ter o in-store pickup, eu tenho que ter esse tipo de infraestrutura e os sistemas para isso, o billing para isso, a transação financeira para fazer o fechamento, a emissão na fatura. Cara, é tanta coisa que o B2B precisa rearranjar, que vai dar bastante trabalho. Então, Hugo, eu acho que tanto nós, do ponto de vista de comunicação, como os consultores, vão ter bastante trabalho, mesmo com essa mudança, porque a quantidade de mudança que tem que ser... E o Carlos está rindo, certo? Porque ele sabe quanta mudança ele tem que fazer lá na empresa dele, certo? Então, e é pesado, e as equipes não estão preparadas para isso, porque, ou seja, Aloysio, em uma sentença, a mudança no mercado B2B entre empresas vai ser tão dramática como a mudança do business to consumer.
Obrigado, Mark. Então, nós chegamos ao final dessa transmissão aqui com uma única certeza, que a transformação ela será permanente, será contínua e ela vai atingir a todos. Não existe mais essa coisa de o mercado vai se transformar apenas num nicho ou em outro. Vai ser simplesmente um movimento permanente e abrangente. Eu queria agradecer profundamente aqui os nossos panelistas, o Carlos Alenga, CEO da GM na América Latina, Hugo Rodrigues, CEO da W Macan, Mark Essley, sócio da consultoria T. Kearney. Muito obrigado pela disposição em debater esses temas aqui tão palpitantes no meio dessa pandemia, e também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Adobe, Grupo Conlat, Fricom, FS, Grupo J. Chebli e também, evidentemente, a Atmo Digital pela cessão dessa plataforma e especialmente a seu CEO, Arnoldo Corrêa. Muito obrigado a todos e até a próxima com nossos debates de Money Report, Money Talks.